Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Antes de mais nada, peço aí para quem não é inscrito se inscrever no canal. Se gostar do vídeo, dá um like, compartilha. E também para não esquecer de ativar o sininho aqui das notificações para ficar sempre atualizado com os nossos novos conteúdos. Aproveito aqui também para mostrar o nosso site. Aqui a Capitalismo é uma empresa de análise e recomendações de investimento. Então, a partir das nossas recomendações, nós auxiliamos os clientes na montagem de carteira e também para quem quer especular na bolsa, nós temos o produto de bolsa aqui, o Full Trader, e além de todos os outros produtos que eu chamo de família investimentos, renda fixa, fundos, invista em ações para longo prazo, e também o Carteiras Capitalismo. Já para quem quer especular e também montar uma carteira, nós temos o produto completo, que é a junção de todos os outros. E vou deixar, como sempre, aqui também a nossa parte de relatórios grátis, tá? Vocês podem baixar, hoje quando vocês provavelmente verem aqui essa página, já vai ter um outro relatório de fundo imobiliário atualizado. Também temos aqui um de fundo de investimento, né, o Verde AM, que é um fundo de previdência. Para quem quiser receber a nossa próxima recomendação de curto prazo, Magazine Luiza, e também de Unibanco, tá? O relatório, como sempre, né, pessoal, explicando, é só colocar o nome e o e-mail, já vão ter acesso ao relatório, fazer parte do nosso mailing. Colocou o celular, a gente também vai convidar para fazer parte da nossa listagem do WhatsApp, tá? E para quem quiser direto pedir para fazer parte da nossa listagem do WhatsApp, eu vou colocar o link aqui também, tem o WhatsApp da Capitalismo. Só seguir as instruções aqui que vai começar a receber as notificações, e como sempre eu vou deixar os meus contatos aqui embaixo. Só não reparem, tá, pessoal? Às vezes a gente pode demorar um pouquinho para responder em função do volume. E lembrando que aqui o WhatsApp não é grupo, tá? Então a gente tem que ter uma criancinha chinesa lá que vai ficar incluindo um contato a um, né? Porque a nossa intenção é ter um contato mais personalizado, individualizado com os nossos clientes. Então, para quem quer conhecer o nosso trabalho também, acho que ter esse contato mais personalizado, mesmo quando a gente manda um conteúdo, caso vocês tenham alguma dúvida, eu acho que fica melhor assim, tá certo? Em relação ao tópico de hoje, né, pessoal, vamos falar um pouquinho a respeito do Warren Buffett, né? E essas lendas, se é que dá para dizer assim, que o Warren Buffett não vende ações, tá? A gente percebe, principalmente quando as coisas não dão certo, né? Acho que faz uns 20 dias a gente fez o vídeo a respeito da Múltiplos, né? E na prática a gente percebe duas coisas. Primeiro, é ruim sim, principalmente quando o investidor está no prejuízo, ele conseguir às vezes largar uma ação, largar o ativo, né? E tem aqueles investidores que falam assim, mas eu não teria investido na Múltiplos, como se os investidores não fossem errar também, né? Por melhor que a gente seja fazendo alguma análise, sempre vai ter erro, né? Erro faz parte de qualquer negócio e no mundo dos investimentos não é diferente. Seja você seguindo as nossas recomendações que são feitas por profissionais, vai ter erro, sendo vocês analisando por conta, vai ter erro de qualquer forma, né? E eu queria trazer esse tópico do Warren Buffett, já que ele é o maior investidor de todos os tempos, primeiro para mostrar que as pessoas mudam de ideia, e o próprio Warren Buffett também, e também porque às vezes as coisas são tiradas do contexto, né? A gente vai comentar um pouquinho a respeito disso, e com certeza essa é uma das maiores lendas do mercado, que o Warren Buffett não vende, né? Que ele não erra, ele vai lá, compra uma ação, e aquela ação ele vai passar o resto da vida, e a gente vai ver se realmente é assim que funciona, né? Lembrando que a Berkshire Hathaway foi uma das primeiras empresas que o Buffett comprou, e ele quebrou a empresa, né? A empresa era uma empresa de vestuário, se não me falha a memória, e ele quebrou a empresa, né? E depois ele utilizou o nome, que hoje é essa holding dele de negócios, tá? Então eu trouxe só uma pequena apresentação para a gente, só para ter um mini guia aqui. Primeiro, em relação a essa frase aqui do Joseph Goebbels, né, que não era o ministro da comunicação, era o ministro da propaganda do Hitler, né? E ele já falava que uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Na verdade, pessoal, uma mentira repetida 1000 vezes continua sendo uma mentira. Então, quem diz que o Buffett nunca vende ações, tá mentindo. Eu não estou dizendo que a pessoa é mal intencionada, né? Esse exemplo que eu coloquei aqui é complicado. Mas é para mostrar, né? Não quer dizer que uma pessoa repita 1000 vezes aquilo lá, que aquilo lá efetivamente vai se tornar uma verdade, né? Então, eu trouxe aqui, eu peguei, até vou colocar depois os links, eu coloquei no Excel aqui para tentar colocar tudo, porque era muita coisa. Aqui do lado direito,
nós temos as ações que o Buffett tinha em 1992, as principais. E aqui eu peguei a posição da Berkshire Hathaway no final de junho. Tá? Essas aqui são as ações no final de junho, né? E aqui o valor, né, da Berkshire Hathaway lá, mais de 206 bilhões de dólares. Tá? E a gente pode ver que boa parte das posições que ele tinha em 1992 ele não tem hoje. Vamos olhar aqui entre as principais. Começando aqui pela Coca-Cola. Coca-Cola era a principal posição dele em 92. Ele continua como... Vamos ver, Coca-Cola Company. Acho que é The Coca-Cola Company, né? Coca-Cola... Aqui, ó, The Coca-Cola Company, desculpa. Continua com ela na carteira, mas não é mais a maior posição. Tem 18 bi, a maior posição da Berkshire Hathaway hoje é a Apple. Tá? A Jayco, que era uma empresa de seguros. Jayco não está mais aqui na carteira. Capital Cities. Capital Cities não está mais aqui na carteira também. Gillette Company. A Gillette foi comprada pela Procter & Gamble. A Procter & Gamble está aqui na carteira, ó, uma posição menor. Fred Mac, pessoal. Para quem não se lembra, na crise de 2008, a quebradeira, né, foram principalmente com duas empresas do setor de crédito imobiliário, que pareciam impossíveis de quebrar. Uma era a Fannie Mae e outra era a Fred Mac. O Buffett tinha. Parecia lógico. Eu me lembro de 2008. Eu nunca compraria uma ação de crédito imobiliário. O Buffett tinha. Ele erra também. E da mesma forma que ele errou, ele não tem mais essas ações na carteira dele. O Wells Fargo, que é banco, tá? O Wells Fargo ele continua com ela na carteira. General Dynamics, que é a empresa de defesa americana, por exemplo, ela fez o F-16, tá? E aquele, para quem se lembra, na Guerra do Golfo, que foi a primeira... Pô, tô ficando velho mesmo. Na Guerra do Golfo, que foi a primeira televisionada, né? Tinha uns mísseis chamados Tomahawk. Era aqueles mísseis lá, era dessa empresa aqui também. Tá? General Dynamics ele não tem mais na carteira. O Washington Post, jornal também, ele não tem mais na carteira. E a Guinness, que é a empresa de cerveja irlandesa, se não me falha a memória, ele não tem mais na carteira também. Então, boa parte dos ativos que o Buffett tinha na carteira, ele não tem mais. Tá? Então, não é verdade. Não é verdade que o Buffett simplesmente compra as ações e nunca mais vende. Ele faz, sim, um acompanhamento das ações. Ele faz o acompanhamento das empresas. E à medida que ele entende que as empresas não sejam mais interessantes, ele vende. E é isso que a gente tem que passar para os investidores. Obviamente, quando a gente, por exemplo, recomenda uma ação pensando no longo prazo, a intenção é ficar o máximo de tempo possível. Mas caso aquela ação deixe de ser uma boa empresa ou apareça uma oportunidade melhor, o Buffett vai lá, aperta o botão, vende e compra ativo. Então são poucas as empresas que ele vai passar o resto da vida na carteira, porque o mercado muda. E cada vez mais a economia é muito dinâmica e a gente tem que entender isso. Claro que, pessoal, isso aqui é diferente de ficar comprando e vendendo ao mesmo tempo. Eu já falei várias vezes a respeito da minha carteira. Lembrando sempre, né, pessoal, esse vídeo aqui não é de recomendações, né? É mais a gente comentando a respeito do mercado. A ação que eu tenho há mais tempo na minha carteira é a Itaúsa. Né? Eu tenho a VEG há bastante tempo também e já tive outras nesse meio tempo. E tiveram algumas que eu tenho há bastante tempo. A VEG, a Itaúsa e a Lojas Renner são as que eu tenho há mais tempo. Sendo que a Lojas Renner não está há tanto tempo assim na bolsa. Ela tá, acho que foi 2004, 2007. Agora me falhou. Foi 2004, eu acho que ela entrou na bolsa. Agora me falhou a memória. Tá? E eu espero que elas continuem para o resto da vida. Agora, se aparecer uma oportunidade melhor, ou se essas empresas deixarem de ser boas, assim como outras já deixaram de ser boas também, a gente tem que apertar o botão, realizar o ganho, realizar o prejuízo e partir para a próxima. Tá? E em relação a algumas questões que eu tinha comentado, primeiro, as pessoas mudam de opinião. Se vocês pegarem... eu tenho um monte de livro do Buffett, né? E na verdade eu acredito que até algumas coisas saiam do contexto também, porque eu não sei se até hoje o Buffett escreveu algum livro. Sempre é alguém escrevendo sobre ele. Ele tem, se vocês entrarem no site da Berkshire Hathaway lá, tem as cartas dele, né? Mas
Eu não sei, mas eu acredito que até hoje ele não tenha escrito nenhum livro. Então, 99% das coisas são pessoas escrevendo sobre o Buffett. Isso aqui se altera um pouquinho. Algumas coisas podem sair do contexto. Tá? Mas eu já li mais de uma vez livros falando sobre ele, ou até frases, né, entre aspas, frase dele, por exemplo, que ele nunca compraria empresas do setor de tecnologia. E a maior posição dele é a Apple. Já li ele falando que nunca compraria empresas do setor de aviação, e ele tem a Southern, que é uma empresa de airlines, que é uma empresa de aviação. Né? Se a gente pegar outras coisas aqui, ó, eu separei, eu tenho esse livrinho aqui, que foi o primeiro livro que eu comprei, foi em 2000 esse livro, e tem algumas coisas que falam a respeito disso. Primeiro, as coisas que saem do contexto. Esteja sempre disposto a manter uma ação por um prazo mínimo de 10 anos. Ou seja, quando ele compra uma ação, na estratégia fundamentalista dele, ele compra achando ou esperando que ele nunca vai precisar vender aquele ativo. Mas se o ativo perder o fundamento ou se ele ficar caro demais, ele vende. Então não pode tirar as coisas do contexto. Outra frase dele aqui. Compre apenas se puder. Ó, invista em não mais de 5 ou 10 papéis. Vocês viram o tamanho da carteira dele ali? Quantas ações tem aqui? São incontáveis ações. Aqui em 92 ele tinha uma carteira menor da Berkshire Hathaway. Olha o tamanho da carteira agora, está pulverizado de ativos. Eu nunca teria uma carteira desse tamanho. Claro, ele tem um problema bom, né? Tem um problema bilionário bom. Mas olha o tamanho da carteira dele. Então, ele também muda de opinião. E pessoal, isso que a gente tem que fazer como investidor. Eu tenho que estar sempre disposto a evoluir. Evoluir não significa mudar, eu posso melhorar a minha estratégia. Então esqueçam isso, pessoal. Principalmente é porque tem sempre essa guerra de análise fundamentalista com análise técnica, né? E às vezes tem uns radicais de cada lado, né? Análise fundamentalista é muito legal, carteira de longo prazo é muito legal, mas não deu certo, pessoal. Sai fora, não tem motivo para pagar para ver. Isso quando eu digo quando a empresa perde o fundamento. Tá certo? Isso que eu queria falar, pessoal, a respeito do Buffett, né? A gente mostrou aqui na prática que sim, o Buffett é buy and hold, só que ele não é buy and forget, ele não compra e esquece, né? E vai ficar lá torcendo para a ação subir. Ele faz o acompanhamento e a partir do momento que ele entende que aquela empresa não faça mais sentido para a carteira dele ou que tenha um negócio melhor, ele vai lá, vende e coloca um ativo melhor na carteira e justamente por isso que ele é o melhor investidor de todos. Tá certo, pessoal? Não esqueçam de baixar aqui os relatórios. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode nos chamar no WhatsApp ou então colocar aqui nos comentários. Um abraço a todos e até mais.